No Brasil, a expectativa de vida saudável é de 65 anos. 65. Sabe o que isso significa? Significa que, para a maioria das pessoas, o corpo começa a cobrar a conta exatamente no momento em que você finalmente para de trabalhar. Você passa 40 anos ralando, contando os dias para se aposentar, e quando chega lá, o corpo já não te acompanha mais. Eu sei disso porque vivi isso. Meu nome é Maria Helena, tenho 75 anos e eu aprendi a regra mais importante sobre riqueza tarde demais. Tarde demais para mim, mas talvez não para você. Vou te contar uma coisa que ninguém me ensinou. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu chefe, nem o gerente do banco, nem o contador que cuidava da minha previdência privada. Ninguém. A verdadeira riqueza não é o saldo na conta, não é o FGTS acumulado, não é a aposentadoria do INSS. A verdadeira riqueza é o cruzamento de 3 coisas: saúde, tempo e relações. E a parte invisível, a parte que ninguém te conta, é que seus anos saudáveis são um ativo que só diminui. Não tem rendimento que recupere, não tem aplicação que multiplique. Cada dia que passa, esse ativo vale menos. E eu passei 40 anos otimizando o dinheiro enquanto minha riqueza de vida ia embora, silenciosa, como água escorrendo entre os dedos. Se você é mulher, se você está aí ralando, se dividindo entre trabalho e casa, entre carreira e família, entre ser forte e estar exausta, fica comigo, de mulher para mulher. Me dá uns minutos, porque o que eu vou te contar pode mudar a forma como você olha para a sua própria vida a partir de hoje. Eu tinha um caderninho de couro, marrom escuro, capa lisa, do tamanho da palma da mão. Comprei ele num papelaria da rua 25 de março, em 1985, quando eu tinha 34 anos. Naquele caderninho, eu anotava tudo. O saldo do FGTS a cada trimestre, os depósitos na previdência privada, a rentabilidade dos fundos, o quanto faltava para eu me aposentar. Cada página tinha números, datas, projeções. Eu olhava para aquilo e sentia orgulho. Eu estava construindo alguma coisa. Eu estava fazendo tudo certo. Sabe qual era a minha fórmula? Ralar agora, viver depois. Era simples, era lógica, e era o que todo mundo dizia. Batalha agora, Maria Helena, aguenta firme, depois você descansa, depois você viaja, depois você aproveita, depois. A minha vida inteira foi um depois que nunca chegava. E o pior é que eu nem questionava, porque era assim que todo mundo vivia, não é mesmo? A cultura brasileira é essa: quem rala é valorizado, quem para é preguiçoso. E eu comprei essa ideia com tudo que eu tinha. Eu entrei no mercado de trabalho
aos 25 anos, numa empresa grande em São Paulo. Comecei como auxiliar administrativa e fui subindo. Nunca faltei um dia. Nunca reclamei de hora extra. Eu era a mulher que nunca faltava. As pessoas me admiravam por isso. A guerreira, a batalhadora, a mulher de ferro. E eu usava esses rótulos como medalha. Sabe o que é pior? Eu tinha orgulho de estar destruindo minha vida, achando que estava construindo ela. Minha mãe, que era empregada doméstica, me dizia: filha, você tem oportunidade que eu nunca tive, não desperdiça. E eu ouvia aquilo e trabalhava mais. Trabalhava com culpa de parar. Trabalhava com medo de decepcionar. Trabalhava como se cada hora de descanso fosse uma traição à memória dela. Teve um dia, minha filha Renata tinha ensaio da formatura. Ela me ligou de manhã, toda animada, pedindo para eu ir. Eu disse que ia tentar. Não fui. Fiquei numa reunião que durou até às 8 da noite. Quando cheguei em casa, ela já estava dormindo. No dia seguinte, eu perguntei como foi o ensaio. Ela deu de ombros e disse que foi legal, mas o olhar dela dizia outra coisa. Eu vi e ignorei, porque eu tinha uma planilha para entregar na segunda-feira. Quantas de nós já fizeram isso? Quantas de nós já trocaram um momento real por uma tarefa urgente que, no fundo, ninguém lembra mais? Eu almoçava marmita na mesa do escritório, todo santo dia. Enquanto as colegas iam no restaurante, eu ficava ali, mastigando arroz frio na frente do computador, adiantando o relatório. Eu achava que estava ganhando tempo. Não estava. Eu estava perdendo vida. E o caderninho ia enchendo, página após página, trimestre após trimestre. Os números subiam. Meu FGTS crescia. Minha previdência privada rendia. E eu sorria olhando para aquilo. Mas nenhuma daquelas páginas tinha o nome de uma amiga. Nenhuma tinha a descrição de um pôr do sol. Nenhuma tinha o registro de uma risada com minha filha. Eram só números, bonitos, organizados, crescentes e completamente vazios. Mas aí o corpo começou a falar. E corpo brasileiro, de mulher brasileira que faz jornada dupla, fala alto. Primeiro foram os joelhos. Eu subi a escada do metrô e senti uma fisgada. Ignorei. Depois veio a insônia. Eu deitava na cama e ficava olhando para o teto, fazendo conta de cabeça. Quanto falta para o FGTS render mais? Será que eu aumento o aporte na Previdência? O corpo pedia descanso e eu oferecia planilha. Aos 55, eu comecei a sentir dor nas costas. O médico disse que era postura, que eu precisava fazer exercício, que eu precisava parar de ficar sentada 12 horas por dia. Eu ouvi, concordei e voltei para a cadeira do escritório no dia seguinte. Porque tinha meta para bater. Porque faltava pouco
Pro FGTS chegar onde eu queria. Sempre faltava pouco. As amigas foram sumindo. Não porque brigamos, porque eu nunca tinha tempo. A Sônia me chamava para tomar café no sábado, eu dizia que precisava organizar as finanças. A Teresa me convidava para caminhar na orla. Eu dizia que estava cansada demais. Uma a uma, elas pararam de ligar. E eu nem percebi. Porque a minha agenda estava cheia, cheia de obrigações, vazia de vida. Aos 60 anos, eu olhei para o meu extrato do INSS e pensei, tá quase. Mais 5 anos e eu me aposento em paz. A projeção era boa, o número era confortável. Mas sabe o que não estava no extrato? O fato de que eu já tomava remédio para pressão, que meu joelho direito precisava de cirurgia, que eu não conseguia mais dormir sem medicação. O dinheiro estava lá, mas a mulher que ia usar ele já não era a mesma. E tem uma coisa que ninguém te prepara: o custo do plano de saúde depois dos 60. Minha gente, é um assalto. Cada ano que passa, o reajuste sobe. Você paga a vida inteira achando que está garantida e quando mais precisa, o valor triplica. E o SUS, olha, o SUS faz o que pode, mas quem depende de exame especializado sabe que a fila é longa. Então você fica naquele lugar. O INSS paga, mas o plano come boa parte. E o corpo, que você ignorou por décadas, agora cobra com juros compostos. E a jornada dupla, não é mesmo? Porque mulher brasileira não trabalha só no escritório, trabalha em casa também. Eu chegava do trabalho e ainda tinha que cozinhar, limpar, organizar. Meu marido ajudava sim, mas a carga mental era minha. A lista do supermercado, a consulta do médico da mãe, o uniforme da Renata, a conta de luz. Tudo passava por mim. Eu era a engrenagem central de uma máquina que nunca parava. E ninguém me perguntava se eu queria parar. A inflação comia o poder de compra. A reforma da Previdência mudou as regras no meio do jogo. E eu, que tinha planejado tudo nos mínimos detalhes, vi que o plano perfeito tinha uma falha enorme. Ele não incluía a minha saúde como variável. Eu calculava rendimento, calculava inflação, calculava tempo de contribuição, mas nunca calculei quantos anos saudáveis eu ainda tinha. Esse era o número que importava. E esse era o número que eu nunca anotei no caderninho. Eu me aposentei aos 65, finalmente. O dia que eu esperei por 40 anos. E sabe o que eu fiz? Nada. Literalmente nada. Eu sentei no sofá e pensei, e agora? 40 anos correndo, e quando finalmente parei, não sabia mais caminhar. Eu não tinha hobby, não tinha amigas por perto, não tinha rotina de prazer. Eu tinha dinheiro e um vazio enorme. Minha filha Renata morava longe. Meu filho Marcos quase não ligava. As poucas amigas que sobraram tinham suas próprias vidas.
E eu ficava ali, naquela sala grande, com o controle remoto na mão e os olhos no relógio, sem saber o que fazer com as horas que eu tanto desejei ter. Foi aí que tudo mudou. Em 2022, eu tinha 71 anos. Minha amiga Cláudia, a única que ainda insistia em me ligar de vez em quando, morreu. De uma hora para outra. Aneurisma. Cláudia tinha feito tudo certo, olha, tudo. Previdência privada robusta, FGTS sacado no momento certo, imóvel quitado, plano de saúde top. Ela era organizada como eu, planejava como eu, adiava como eu. Cláudia nunca foi a Fernando de Noronha. Ela falava disso todo ano, e todo ano dizia, no ano que vem. Ela nunca fez as pazes com a irmã mais velha. Tinham brigado por causa de herança, coisa de família. Cláudia dizia que um dia resolvia. Esse dia nunca chegou. A irmã dela chorou no velório, como se tivesse perdido a Cláudia 2 vezes. No enterro da Cláudia, eu levei meu caderninho de couro. Não sei por que levei. Talvez por hábito. Talvez porque aquele caderninho era o objeto mais constante da minha vida por 40 anos. Eu fiquei ali, de pé, no cemitério, com aquele caderninho na mão, e abri ele, página por página, e vi o que eu tinha construído. 40 anos de números, saldos trimestrais, rentabilidade anual, projeções de aposentadoria e nenhuma memória, nenhum momento, nenhuma vida. Eu senti um aperto no peito que não era infarto, era pior. Era a consciência de que eu tinha passado a vida inteira medindo a coisa errada. Eu tinha otimizado o que dava para repor e negligenciado o que era insubstituível. Dinheiro se recupera, tempo não. Saúde não. Pessoas não. E a Cláudia, que era a prova viva disso, estava debaixo da terra, com um plano de saúde em dia e o FGTS intacto. Cheguei em casa naquela noite e peguei meu extrato da Previdência. Olhei para o saldo. Era um número bonito, gordo, bem construído. E pela primeira vez na vida, ele não significou nada. Absolutamente nada. Porque eu finalmente entendi que riqueza não é o que você acumula, é o que você vive. Foi esse o momento em que eu descobri o que eu chamo de a regra invisível da riqueza. E é simples, olha, tão simples que dói. Você não pode calcular só quanto dinheiro tem. Você precisa calcular quantos anos saudáveis ainda te restam. E aí, com esse número honesto na sua frente, você precisa decidir como vai gastar esses anos, porque eles são a sua moeda mais valiosa e eles estão acabando. Eu criei para mim mesma o que eu chamo de
3 contas. A conta financeira, sim, essa todo mundo conhece. Mas também a conta física e a conta relacional. A financeira é o dinheiro. A física é a sua saúde, sua energia, sua capacidade de se mover pelo mundo. E a relacional é as pessoas que te amam e que você ama. Se uma dessas contas zera, as outras 2 perdem o sentido. De que adianta ter dinheiro se você não tem saúde para usá-lo? De que adianta ter saúde se você não tem ninguém do lado? Aos 72, eu comecei a mudar. Não foi revolução, foi decisão. Pequenas decisões todo dia. Eu fiz a viagem para Minas que eu adiava há 20 anos. Fui conhecer as cidades históricas. Andei pelas ruas de Ouro Preto com o joelho doendo, sim, mas andei. E chorei de beleza. Chorei porque eu estava ali, viva, vendo aquilo, sentindo aquilo. Comi pão de queijo quente numa padaria de esquina e achei que era a melhor refeição da minha vida. Melhor do que qualquer almoço executivo que eu comi em 40 anos de carreira. Porque eu estava presente. Pela primeira vez em décadas, eu estava inteira ali. Eu liguei para o meu filho Marcos. A gente tinha se afastado. Coisas de família, mágoa acumulada, orgulho dos 2 lados. Eu liguei e disse: filho, eu errei. Errei em muita coisa. E quero que você saiba que eu te amo mais do que qualquer saldo de previdência. Ele ficou em silêncio. Depois chorou. Depois eu chorei. E naquele telefonema eu ganhei mais riqueza do que em 40 anos de depósito. Comecei a caminhar de manhã, na orla, todo dia, devagar, no meu ritmo, sem pressa de chegar em lugar nenhum. Sabe o que eu descobri? Que o sol nascendo no mar é de graça, que o vento na cara é de graça, que sorrir para um desconhecido que passa é de graça. As melhores coisas da minha vida sempre foram de graça. E eu passei 40 anos pagando caro pelo que não importava. Eu não estou aqui para te dar sermão, de verdade. Eu não sou guru de internet, não sou coach, não sou influenciadora de nada. Eu sou uma velha de 75 anos que acordou tarde. E se eu pudesse voltar no tempo, sabe o que eu diria para Maria Helena de 30 anos? Eu diria: abre o caderninho, mas em vez de anotar saldo, anota o nome de quem te fez rir hoje. Anota o lugar que te fez sentir viva. Anota o abraço que você deu e o que você recebeu, porque no fim é isso que vai restar. O tempo é a única moeda que não renova. Não tem resgate, não tem reaplicação, não tem rentabilidade futura. Cada dia que passa, você tem menos dele. E nenhum FGTS, nenhuma previdência, nenhum plano de saúde no mundo vai te devolver o tempo que você gastou
achando que estava investindo no futuro enquanto perdia o presente. Então pensa bem, olha para a sua vida agora, não amanhã, agora. Quais são os seus 3 saldos? O financeiro, o físico e o relacional. Se você está rica em dinheiro, mas pobre em saúde e em afeto, minha filha, você está falida. E está falida da pior forma, sem perceber. Não estou falando para te assustar. Estou falando porque queria que alguém tivesse me dito isso antes. Estou falando porque a Cláudia não pode mais falar. Estou falando porque meu caderninho de couro agora tem páginas novas. E nessas páginas novas não tem número, tem nome de neto, tem receita de bolo, tem o endereço da praça onde eu tomo sol, tem a data do telefonema em que meu filho disse que me ama. Essa é a riqueza de verdade. E ela estava aqui o tempo todo, invisível, esperando eu parar de contar dinheiro para começar a contar o que importa. Meu caderninho de couro ainda está aqui, na gaveta da cômoda. Eu não joguei fora, porque ele me lembra de onde eu vim e me lembra todo dia de nunca mais voltar para lá.